casa, fugi do meu irmão, só me resta o deserto. A noite é tão fria, perigos me cercam, estou tão longe de minha mãe. Como pude enganar o meu pai? Agora estou sozinho. Olha pra cima, não me esqueci de ti, sou o Deus de teu pai. Você não está sozinho, mesmo que não perceba, eu sou o teu abrigo. Olha a escada que liga o céu e a terra, poderá subir por ela. Ainda estou aqui, não me esqueci de ti. Quando a tristeza lhe vier, olhe pra cima. Ainda estou aqui, mesmo se o mundo te perseguir, perdoá-lo eu irei, abençoá-lo eu irei, nunca te deixarei. Ainda estou aqui. Olha pra cima, não me esqueci de ti, sou o Deus de teu pai. Você não está sozinho, mesmo que não perceba, eu sou o teu abrigo. Olha a escada que liga o céu e a terra, é o nosso encontro, poderá subir por ela. Ainda estou aqui, não me esqueci de ti. Quando a tristeza lhe vier, olhe pra cima. Ainda estou aqui, mesmo se o mundo te perseguir, perdoá-lo eu irei, abençoá-lo eu irei, nunca te deixarei. Ainda estou aqui, não me esqueci de ti. Quando a tristeza lhe vier, olhe pra cima. Ainda estou aqui, mesmo se o mundo te perseguir, perdoá-lo eu irei, abençoá-lo eu irei, nunca te deixarei. Ainda estou aqui. Oi amigos, olá meus irmãos, tudo bem com vocês? É um prazer me dirigir mais uma vez a você. Quer dizer que é um privilégio muito grande poder fazer essa mensagem hoje falando de Jacó. Obrigado a todos que já se inscreveram no meu canal. E aqueles que não se inscreveram ainda, por favor, se inscrevam, ative o sininho, compartilhe meu vídeo com as suas redes sociais, com seus amigos, seus familiares, seus grupos do WhatsApp, né, Facebook.
Instagram e tantos outros. Divulgue esse vídeo para que a mensagem alcance outras pessoas também. Eu tenho certeza que se essa mensagem falar com você, com certeza ela pode falar com muitas outras pessoas, tá bom? E hoje vamos conversar um pouquinho sobre Jacó. Jacó, o nome Jacó significa trapaceiro, enganador, zombador. E podemos acrescentar aí mentiroso, né? Que ele vai mentir para o pai, dizendo que é Esaú, quando na verdade era Jacó. O pai diz assim, é você mesmo, a voz é de Jacó, mas o cheiro é de Esaú. Não, eu sou Esaú. Deus não é bobo, né? Deus sabe todas as coisas. E Jacó vai pagar um preço muito alto por suas mentiras, por seus enganos. A mãe dele, inclusive, não vai mais vê-lo, né, quando ele foge de Esaú. Jacó é o típico exemplo do cristão que sabe que Deus tem um plano para a sua vida. Eu posso me incluir nesse aspecto também, tá? Não estou fugindo dessa responsabilidade não, tá? Eu estou dizendo que todos nós podemos estar incluídos na história de Jacó. Por quê? Porque Jacó é aquele homem que, na sua vida pessoal, ele sabia, Rebeca sabia que Jacó seria o continuador da linhagem sacerdotal. Embora Esaú fosse o filho primogênito, tenha nascido primeiro, Deus havia profetizado quando ela ficou grávida. Eu falei do vídeo anterior que ela era estéril e Isaac orou por ela durante 20 anos. E nesse período Deus prometeu para ela que 2 filhos nasceriam dela. E o menor seria maior que o primogênito. O menor, que é o que nasceu por último, seria maior que o primogênito. Mas aí ele tentou dar uma ajudinha para Deus quando ele percebeu que Esaú não estava nem interessado nessa primogenitura, nessa bênção. Então ele vai enganar o irmão, né? Usurpando a primogenitura com um prato de lentilha. Aproveitou que o irmão chegou da roça cansado, com fome, e aí subornou o irmão lá com um prato de lentilha e roubou a primogenitura do irmão. Depois, junto com a mãe, ele vai usurpar a bênção do primogênito, que no caso era 67% da propriedade, das bênçãos da propriedade, das riquezas do pai, de Isaac, seria destinado ao primogênito. E Jacó, para não ficar com 33% das propriedades, arquiteta um plano lá com a mãe, para roubar a bênção do primogênito, que era a herança, a 2/3 da herança. Né? Então, Jacó, ele comete vários erros e isso vai custar um preço muito alto para ele. Primeiro é que o irmão começou a odiá-lo, né? Depois que ele usurpou a primogenitura, embora ele tenha desprezado, diz o texto de Hebreus, que ele chorou de arrependimento por ter caído nessa cilada e de vendido a primogenitura. Né? Mas aí já era tarde demais. E o arrependimento dele não foi um arrependimento para realmente ele reaver essas bênçãos. Às vezes, a gente tem que dizer o seguinte, Deus sempre vai perdoar você. Deus sempre vai me perdoar. Mas as consequências do pecado, aí a gente tem que arcar com essas consequências. Quem assistiu o vídeo da minha mãe, eu explicando a questão da minha mãe fumou dos 13 aos 46 anos de idade. Então, lógico que eu não posso relacionar o câncer que ela tem hoje no estômago com o cigarro. Mas ela tem um problema no pulmão que impede de fazer a cirurgia do câncer. Então, consequência daquele período longo que ela fumou, ela está colhendo aí esse problema no pulmão.
tá certo? E tantos outros problemas de saúde, né, que o cigarro causa. Né? Então, um jovem que usa droga, um jovem que vive uma vida de promiscuidade, pode ter um problema, né, sério de saúde, e Deus não vai retirar esse problema de saúde, mesmo que ele peça perdão. Ele vai ter as consequências, né? Que aquilo que a gente planta, a gente colhe. É a lei da semeadura. E Jacó vai colher exatamente os frutos das suas escolhas. Primeiro, ser odiado pelo irmão. Segundo, ele vai ser ameaçado de morte pelo irmão. E aí, ele vai ter que fugir. Vai fugir para a terra de Harã para poder se esconder do seu irmão Esaú. Tá certo? E aí começa a história. Aí Deus começa realmente a mudar a história de Jacó. Aí começa, a gente percebe que aí começa uma vida espiritual sendo fortalecida cada dia quando Jacó sai das abas da sua mãe. Diz o texto de Gênesis 27 que ele era caseiro, né? Que ele gostava de ficar na barra da saia da mamãe, por isso que a mãe mimava o Jacó, e diz que o texto diz que o pai amava mais Esaú porque era o trabalhador. Jacó era aquele preguiçoso, gostava de ficar em casa, né? Então agora ele está sozinho no mundo aí, fugindo do irmão, e ele tem que aprender a se relacionar com Deus de forma individual. E no capítulo 28 de Gênesis, ele chega num lugar que é na região de Betel, né? E ele deita para dormir. Ele ali deitou para dormir, né? Ele tem uma visão de Deus. Quando ele sai da casa dos pais, vai para a terra de Harã, no meio do caminho ele deita para dormir, está sozinho, o céu estrelado, ele pega uma pedra e faz travesseiro, e ali Deus mostra para ele a escada que liga a terra ao céu, e os anjos de Deus descendo e subindo pela escada. Está em Gênesis capítulo 28, a partir do versículo 10, eu não vou ler todo o texto, mas vou ler a parte final, quando ele se levanta, tendo se levantado cedo de madrugada, tomou a pedra, veja qual era o horário de Jacó para meditar, ali por volta de 5 horas da manhã, das 5 às 6 da manhã, Jacó tinha a sua hora com Deus, né? Ou quem sabe das 6 às 7 da manhã, a primeira hora do dia, Jacó estava ali sozinho com Deus. E ele disse, ele deu o nome daquele lugar, Betel, que significa casa de Deus, porta do céu. E ele faz então um voto para Deus. Ele fez um voto dizendo que se Deus fosse com ele, lhe desse pão para comer, roupa para vestir e deixasse ele voltar para casa, ele escolheria Deus como seu Deus, e aquele lugar em Betel ele construiria a casa de Deus. Ele construiria uma casa para Deus. E de tudo que Deus desse a ele nessa jornada de ida para Harã, de todo o seu rendimento, de todo o seu lucro, ele daria o dízimo. Está no capítulo 28, versos 18 até o 22. Meus amigos, 3 coisas que eu quero dizer para vocês nessa história de Jacó. E antes da gente entrar nessa mensagem, é que você talvez esteja assistindo essa mensagem assim, todo desacreditado. Outro dia eu recebi uma mensagem, e eu recebo muitas mensagens porque muitas pessoas me pedem para orar por elas. E uma pessoa me dizia que não tinha mais assim certeza se Deus ouvia suas orações.
Então, olhe para Jacó. Jacó, um homem mentiroso, zombador, enganador, trapaceiro. E ele tinha preguiçoso, né? Tinha todos esses defeitos. Mas o texto de Gênesis capítulo 28, a partir do versículo 10, mostra um Deus cuidando de um pecador. A primeira coisa que eu e você temos que entender é que nós somos pecadores. Mas nós temos um Deus que nos ama. E ele diz, com amor eterno eu te amei, com benignidade eu te atraí. Não tenha dúvida. Muita gente pensa que ser cristão é parar de pecar. Não. Deus não chamou você para parar de pecar. Deus chamou você para caminhar com Ele. E é Deus que vai tirar de nós todo o pecado. Paulo diz lá em Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 20, que nós seremos perfeitos na volta de Jesus Cristo. Observe, somente na volta de Jesus Cristo nós seremos perfeitos. Em Filipenses capítulo 3, versículo 14, ele diz que nós somos perfeitos. Somos perfeitos no sentido de já estar em Cristo, de já ter aceitado o Evangelho, de viver para a vida eterna. Aí nós somos perfeitos. Mas no versículo 15 do mesmo capítulo de Filipenses, capítulo 3, versículo 15, ele diz que não alcançou a perfeição, mas está buscando a perfeição. Percebe? Nós somos perfeitos porque aceitamos Cristo. E nós estamos caminhando para a perfeição. Em Filipenses capítulo 1, versículo 6, ele dá o recado para todos nós. Aquele que começou a boa obra em você é o que vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. Até o dia de Jesus Cristo. Não espere na vida cristã você ser perfeito. Não existe isso. Nós precisamos entender que somos pecadores. Mas Deus ama você, Deus me ama, Deus ama cada um de nós. Ele se interessa por nós. E Ele cada dia envia o Espírito Santo para mexer com a gente. Então, se você se sente triste por fazer coisas erradas ainda, louve a Deus. Porque saiba que isso é a ação do Espírito Santo. Mexendo com você, sacudindo você, para que você seja transformado à imagem e semelhança de Jesus Cristo no dia da sua volta e você possa ser glorificado com Ele. Segunda coisa é que você é filho de Deus. Ninguém tem o direito de dizer para você que você não é filho de Deus. Quando Jó estava naquela luta em saber por que ele estava sofrendo, o texto diz que os filhos de Deus foram à presença de Deus. Os filhos. Então Deus sempre tratou os seus filhos nessa terra como filhos. No livro de Isaías, ele diz até que você terá um nome melhor do que o de filho e filha. Isaías 56. Em João capítulo 1, versículo 12, Jesus Cristo diz, através do apóstolo João, que todo aquele que crê em Jesus Cristo se torna filho de Deus. Romanos capítulo 8 diz que nós somos filhos e herdeiros com Jesus Cristo. Romanos capítulo 8, versículos 16 e 17. 1 João capítulo 3, versículo 1 diz, filhinhos, agora somos filhos de Deus.
Você não tem que duvidar disso. Você é um pecador, Jacó era um pecador, eu mostrei aqui que tinha vários pecados. Não se esconda atrás dos seus pecados, lógico, por favor. Não use o pecado como desculpa para você não crescer espiritualmente. Aliás, o que a gente percebe muitas vezes na nossa vida cristã é isso, a gente inventando desculpas para não melhorar, para não crescer espiritualmente. Pare de dar desculpas, tá bom? Não podemos dar desculpas. Terceira coisa. Você e eu estamos indo para o céu. Jacó chegou em Betel. Ele foi para Harã. Eu vou explicar um pouquinho isso depois. Mas ele faz o caminho de volta para Betel. Não importa onde você vá. Não importa os erros que você cometa. Você tem que ter claramente na sua cabeça, na sua mente, nos seus pensamentos, nas suas escolhas, eu sou do céu. Eu estou indo para o céu e nada deve me impedir de ir para lá. E se você acha que você é pior do que Jacó, eu vou dizer uma coisa para você. Eu vou citar um exemplo aqui, não vou citar os 10 pecados dele, mas Manassés, eu vou fazer uma live sobre Manassés, dentro dessa série, um chamado à oração. Manassés, ele foi escolhido com poucos anos de vida, se eu não estou enganado, com 12 anos de vida, ele foi chamado para ser rei. Eu era 12 ou era 15 anos de idade, quando ele começou a reinar. E ele fez tudo errado. Ele cometeu 10 pecados para provocar Deus. O texto de Crônicas diz que ele fazia tudo para fazer Deus ficar irado. E o 10º pecado foi a rebelião. Ele se rebelou abertamente contra Deus. Um dos pecados dele foi fechar o templo. Depois construir um altar no templo de Deus, que Deus disse que faria morada. Ele construiu um altar para Baal. E um desses 10 pecados, ele queimou seus filhos. A Rimon, o Deus, Deus dos Amonitas. Moloque. Ele queimou os filhos em oferenda aos deuses, na casa de Deus. Veja, o texto diz que ele fazia tudo isso para irritar a Deus. Eu tenho certeza que você não tem feito isso. Talvez você tenha cometido alguns pecados e você tem lutado para não pecar, você tem fugido, você tem tentado viver uma vida correta. Mas quem sabe você, a semelhança de Jacó, eu, a semelhança de Jacó, estamos tentando fazer tudo por nós mesmos. Nós somos assim, nós não queremos deixar Deus fazer. Abraão foi assim. Um jeitinho lá, Sara disse, olha, nós temos uma empregada bonita aí, você deita com ela, a gente tem um filho dela, e aí cumprimos a promessa de Deus. Deus não prometeu um filho pra gente, vamos ter um filho adotado. Não deu certo. Jacó tentou enganar o irmão, não deu certo. Pare de fugir de Deus. Você é filho de Deus. Você é um pecador. E o nosso lugar é o céu. Deus foi preparar Jesus Cristo foi preparar um lugar para nós no céu. Precisamos disso. Tá bom? Você e eu precisamos disso. Então, por favor, preste atenção nessa história de Jacó. Ele vai para Harã e fica lá 20 anos. É pouco tempo não. Rebeca morre, ele não vai mais ver Rebeca. Inclusive não teve como ele voltar para sepultar a mãe dele. Esse é um dos castigos que... uma das consequências do pecado de Rebeca, ao mentir para o esposo, ela perdeu o filho.
ela disse para Isaac, inclusive, que ela estaria perdendo os dois filhos num só dia se Jacó ficasse em casa, porque ela sabia que Esaú iria matar Jacó. E Esaú já estava aparentado com Ismael. Ele casou com a filha de Ismael, o primeiro filho de Abraão. Quer dizer, já misturou a linhagem, né? A linhagem aí do sacerdócio que Deus estava estabelecendo. Por isso, Deus realmente não tinha como contar com Esaú para manter a linhagem santa. Veja que Abraão escolhe para Isaac uma mulher parente, mas ela sai da sua terra e vem para a terra de Canaã para ser a esposa de Isaac. Ela corta relacionamento com a sua família, que era uma família de idólatras. Não estou dizendo que Ismael era idólatra, ao contrário, o texto diz que ele era uma pessoa que também seguia a adoração ao Deus do céu. E ele vai participar da vida de Abraão até a morte dele, quando ele se junta com Isaac para sepultar o pai dele. Mas Ismael, ele vai ser opositor, ele vai ser diferente de Isaac, né, de manter a linhagem santa, e Deus tinha um propósito, Deus tinha uma promessa feita a Isaac. Então, 20 anos depois, hora de Jacó voltar para casa. 20 anos sendo enganado por Labão, seu sogro. 10 vezes Labão mudou seu salário, né, enganou ele no casamento com Raquel, deu Lia como esposa. Depois ele teve que trabalhar mais 7 anos para conquistar Raquel como esposa. E aí 20 anos trabalhando para produzir sua herança, que o pai, no caso das moças, o dote, ele tirou tudo deles. Enganando e sendo enganado, né? Ele enganou também o sogro, né? Quando ele foge, inclusive, quando ele volta fugindo. Ainda é o velho Jacó fazendo tudo do jeito errado. Ele vai ter um encontro com o sogro lá no Monte Seir, e Deus diz para Labão: não mexe com ele, deixa que com ele eu resolvo. Volte em paz. E eles fazem aquela aliança lá de um não mexer com o outro, e de Jacó continuar cuidando bem das esposas, das filhas de Labão. Mas chegou a hora de Jacó se reconciliar com o irmão. 20 anos Jacó esteve fugindo. Como Deus é paciente conosco, né? Eu disse que Isaac orou 20 anos para Deus dar a Rebeca 2 filhos, Jacó e Esaú. 20 anos Jacó foge de seu irmão. E agora é hora dele se encontrar com a verdade. É hora dele enfrentar a realidade do seu pecado. Mas Deus é tão paciente, não é? Jacó ainda quer fazer tudo do jeito dele, tentar comprar o irmão com presentes. No capítulo 32, ele manda um monte de presente na frente dele para tentar aplacar a ira do irmão, para que o irmão não o mate. E aí no verso 9 do capítulo 32, ele ora a Deus. Orou Jacó: Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: torna a tua terra, a tua parentela, e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão. Já agora sou 2 bandos. Livra-me das mãos do meu irmão, porque eu temo, para que não venha a ele e mate-me, e as mães com os filhos. Veja, ele simplesmente quer que Deus se livre do irmão dele. Não é assim que Deus age, não é?
Deus queria que ele reconhecesse que ele errou, que ele falhou, para que aí Deus operasse o milagre nele. E os presentes não iriam comprar o irmão dele, não é? O irmão dele era rico. E Jacó cai em si, separa-se das esposas. No capítulo 29, ou no capítulo 32, aí diz o texto que ele ficou só com Deus. Verso 22, levantou-se naquela mesma noite, tomou as suas 2 mulheres, as 2 servas e os 11 filhos e transpôs o Jaboque. Então ele se separou das esposas e dos filhos, tomou-os e fez-os passar o Jaboque e fez passar tudo o que pertencia a ele, mas ele ficou do lado de cá do Jaboque. Jacó ficou no Jaboque para ter um momento a sós com Deus. E aqui está o auge da nossa mensagem. Você e eu precisamos entrar no Jaboque. Precisamos do nosso Jaboque. Diz o verso 24, ficando ele só, lutava com ele um homem até o romper do dia. E vendo que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, e deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Mas Jacó disse, mas o anjo disse, no caso, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei se não me abençoares. Então perguntou-lhe, como você se chama? E ele respondeu, Jacó. Você não se chamará mais Jacó, e sim Israel, pois como príncipe você lutou com Deus e com os homens e saiu vitorioso. Meus amigos, qual é o seu Jaboque? Deus está chamando você para o Jaboque. Estabeleça o seu Jaboque, o momento de você ficar só com Deus, para você reconhecer as suas fraquezas, reconhecer que você tem falhado com Deus, tem falhado na sua aliança com Ele. É hora de você lutar. E sabe, Deus não nos leva para o Jaboque para nos destruir. Jacó, naquele momento, o único pensamento que ele tinha na cabeça é: meu irmão está vindo aí e Deus não está fazendo nada para me livrar do meu irmão. Eu tenho que tomar providências. Manda um presente, separa-se, divide a família. Observa. Ele está tomando as rédeas da coisa e não vai dar certo. E é nesse momento que Deus chama: filho, vem cá. Isaías capítulo 21, ou capítulo 1, versículo 18. Vem cá. Vamos debater aqui. Vamos nos questionar um ao outro aqui. E Deus diz lá em Isaías capítulo 1, versículo 18, ainda que os teus pecados sejam como a escarlata, eu tornarei eles branco como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles tornarão brancos como a pura lã. Esse é o Deus. E Jacó ainda quer lutar. Jacó ainda quer debater. Jacó ainda quer argumentar, justificar seus erros. E Deus diz: não, filho, você não está entendendo. Você é Jacó. Você ainda é enganador. Você está aí tentando enganar seu irmão com presente, dividindo sua família. Não vai dar certo. Tudo que você está tentando fazer é um paliativo. Seu problema é crônico, você precisa de um novo coração. E aí Jacó cai em si e diz: Senhor, o que eu faço? Eu preciso de um milagre. E Deus diz: Jacó, como é seu nome? A mesma pergunta que Isaac fez, lembra? Isaac pergunta: qual é o seu nome? Eu sou Esaú. E agora ele diz: eu sou Jacó.
Eu sou esse cristão fraco, eu sou essa pessoa que erra sempre, que tem falhado contigo, eu não consigo fazer nada certo, Senhor. Eu sou Jacó. E Deus diz, tudo bem, agora eu entendi. Agora eu posso fazer alguma coisa por você. Sabe, não faz parte do sermão, seria um outro sermão, eu posso fazer isso para você depois, né? Você pode me cobrar, inclusive nos comentários aí, coloque seu pedido de oração, deixe o seu comentário. No livro de Levítico, capítulo 13, versículo 12, diz que quando a pessoa ia ao sacerdote confessar que estava leproso, e o sacerdote olhava para ela a lepra estivesse só na cabeça, versículo 45, diz que ele estava leproso. Estava só na cabeça. Ele estava escondendo, só ele sabia a sua culpa, só ele sabia o problema que ele tinha. Só você sabe a luta que você tem com esse pecado escondido. Só Deus sabe o pecado que você vem carregando, lutando sozinho, tentando superar sozinho. E aí no versículo 12 de Levítico 11, diz que quando o sacerdote olhasse para ele e a lepra tomasse todo o corpo, ele estava limpo. Por quê? Porque o pecado está escancarado, não tem mais o que esconder. Eu sou Jacó, ele disse. Quem é você? Eu sou Jacó, eu sou pecador. Lembra que eu falei dessa mensagem, no começo da mensagem? Nós somos pecadores. Mas nós temos um Deus que nos ama e quer mudar a nossa vida, quer fazer um milagre no Jacó. Filho, você não é mais Jacó. Você agora é Israel, príncipe, que lutou com Deus e com os homens e saiu vitorioso. Você e eu precisamos entrar no Jaboque para alcançar a nossa vitória. Não deixe que nada nesse mundo separe você de Deus. Não pendure seu pecado numa árvore e vá atrás de um pecado alheio, de um pecado ali ou acolá. Jacó foi purificado no Jaboque. Ali ele pôde ser consagrado pelo Espírito Santo para quando chegar em Siquém, ele consagrar sua família. Em Siquém, Diná vai flertado lá com os siquemitas, vai numa farrinha lá, só que ela está sozinha, os irmãos não foram com ela, porque os irmãos não queriam se misturar, e ela foi violentada por um dos filhos de Siquém, um príncipe. E houve guerra, houve problemas, e Jacó, aturdido, né, ali ele diz, bom, agora nós vamos para Betel, a casa de Deus, a porta do céu, mas vocês não podem ir sim com os pecados de vocês. E diz que ali eles enterraram junto a uma árvore todos os pecados delas, que se prefiguravam em deuses, né, e brincos e outras pinturas lá que eles usavam, que elas usavam, as esposas de Jacó, as servas, os filhos. Ali eles enterraram os pecados e subiram para Betel. Mas Jacó enterrou seus pecados no Jaboque. Eu não sei onde você vai ter que enterrar seus pecados, ou deixar o Espírito Santo arrancar de você esses pecados que te impedem de ir para o céu, que te impede de continuar vitorioso na vida cristã. Eu não sei. Mas eu oro nessa hora para que você tenha um encontro com Deus no Jaboque. Porque do Jaboque você tem que subir para Betel, a casa de Deus, a porta do céu. Jesus Cristo está preparando morada para cada um de nós. Não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu Pai tem muitas moradas. Eu vou preparar um lugar para você. Você tem que desejar o céu. Nada nesse mundo deve deter você de querer o céu, de querer a vida eterna. Você e eu precisamos cada dia nos agarrar às promessas de Deus. E se precisar passar pelo Jaboque, não tem problema. Entre no Jaboque, porque dali você vai sair purificado. Daí você vai sair transformado. E aí você vai poder transformar a sua família. Se você é líder de igreja, vai poder transformar a sua igreja. Diz o texto de Tito
que Deus tem uma igreja. No final, quando Jesus Cristo voltar, Deus terá uma igreja pura, zelosa e de boas obras. Deus está santificando você. Deus precisa arrancar de você o pecado. Então você precisa ir no Jaboque. Para do Jaboque você subir a Betel. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Ele ama você. Ele quer te salvar. E se você crê nessa mensagem, ore comigo agora. Senhor, obrigado porque nunca desististe de nós. Obrigado pelo teu amor. Obrigado porque somos filhos de Deus. Obrigado porque somos pecadores em santificação. Obrigado, Senhor, porque temos essa promessa maravilhosa de morar contigo no novo céu e na nova terra. Obrigado, Senhor. Purifique a gente. E se a gente tiver que entrar no Jaboque, se a gente tiver que ser tocado pelo Senhor, que a gente pode sair do Jaboque ferido, mas que a gente saia transformado pela graça e misericórdia de Jesus Cristo. Que o Espírito Santo cada dia arranque de nós o pecado e nos purifique de todo o mal, para chegarmos puros, limpos e transformados a Betel. É o nosso desejo, a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém.